E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Braz, do canal Fácil Teologia, e eu estou hoje aqui na livraria Roache da Coama, juntamente com o pastor Alan Porto. Ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Renascença e está aqui hoje para convidar vocês, juntamente comigo, a participar da Conferência Roache 2017, de 3 a 5 de agosto, que acontecerá na Igreja Batista Filadélfia. Essa conferência terá como título a chama Inextinguível, baseado no livro do Michael Reeves, que foi publicado pela editora Monergismo. E o pastor Alan Porto é um dos nossos palestrantes e ele está aqui hoje para dar uma palhinha sobre o que ele vai falar nessa conferência. Muito bem, Eduardo, prazer estar aqui. E realmente, desde já a gente quer convidar você para participar dessa conferência. Vai ser boa demais, especialmente nesse ano, né, que é tão significativo para a gente, o ano em que a gente completa 500 anos da Reforma Protestante. Se você já passou pela escola, possivelmente uma das versões que você teve a respeito da Reforma foi de que a Reforma foi essencialmente um movimento político, né? Algumas pessoas tentam, a partir de uma leitura bem enviesada da coisa, direcionar a nossa interpretação da Reforma para que ela tenha um significado meramente político, como se Lutero ou os príncipes que apoiaram Lutero tivessem única e exclusivamente esse tipo de desejo, esse tipo de mentalidade. O problema é que quando você passa a estudar a Reforma a sério, a ler o que os reformadores escreveram, você vai perceber que essencialmente a Reforma foi um movimento religioso, um movimento teológico. E assim, é lógico, a Reforma teve desdobramentos e impactos do ponto de vista político, econômico, social, enfim, jurídico. Mas se você deseja realmente entender o que foi a Reforma, você precisa prestar atenção nessa dimensão teológica nos escritos dos reformadores. A Reforma Protestante deu origem a 4 alas que acabam tendo nuances teológicas próprias. Uma ala luterana, foi a primeira reforma, uma ala calvinista, a segunda reforma, uma ala anglicana, já com Henrique VIII na Inglaterra, e uma ala que normalmente não é considerada como uma parte legítima da reforma, mas que aconteceu também naquele período, que é chamada de reforma radical. Os anabatistas e outros caras estavam nessa linha. Então você tem nuances teológicas aqui, mas principalmente as 3 alas da reforma, envolvendo luterana, calvinista e anglicana, partilhavam de alguns princípios, de alguns aspectos que eram bem coerentes. Quer dizer então que cada um desses movimentos tinha seus pontos teológicos divergentes? Um aspecto ou outro, sim. Eles compartilham de algumas coisas, mas eles têm características próprias que devem ser levadas em consideração. Às vezes a gente até fala da reforma como um movimento homogêneo, mas esquece de notar algumas diferenças, né? Então é importante identificar isso para a gente também ter uma compreensão melhor de cada tradição, né? Por que o calvinismo acabou se expandindo pela Europa e alcançando as Américas, e o luteranismo ficou mais situado na Alemanha, o que aconteceu, quais foram os desdobramentos, e tudo isso se explica melhor quando você percebe essas correntes, né? Pois bem, falando do que há em comum, um dos aspectos fundamentais é a compreensão dos 5 solas. Os 5 solas são base para o que todas as tradições que brotam da Reforma passam a acreditar e a defender. Primeiro é o sola Escritura, que fala pra gente que a Escritura é a nossa regra de fé e prática, é o fundamento de fato daquilo que a gente vive, daquilo que a gente acredita. E por que é importante pensar nisso? Porque os reformadores defenderam esse tipo de princípio em oposição ao que a mentalidade da Igreja Romana defendia ali, sola ecclesia praticamente, a ideia era essa, né? Por meio do magistério da igreja, por meio da autoridade de homens ou de tradições, a verdade era estabelecida no meio religioso. Mas Lutero, e não só Lutero, Calvino, Zwinglio, dentro da tradição anglicana, Thomas Cranmer, enfim, o que esses caras diziam é a autoridade final está na palavra de Deus. E se a palavra de Deus for contra aquilo que os nossos líderes ensinam, então nós ficaremos com a palavra e não com os líderes. Um segundo aspecto, um segundo sola, é o sola fide, somente pela fé. E aqui é talvez um dos pontos fundamentais para a origem da reforma. Quando foi que Lutero realmente passou a sacudir as estruturas do mundo religioso daquela época? Foi quando ele percebeu, a partir de uma própria crise pessoal, que a sua posição diante de Deus era garantida não pelas suas obras, por aquilo que ele haveria de conquistar ou fazer, mas por aquilo que Deus havia feito em Cristo. E assim,
Pela fé em Cristo Jesus, ele era justificado, declarado justo. A fé, então, é esse único meio pelo qual nós recebemos a justiça de Cristo e somos, então, aceitos pelo Pai. Lutero chamava isso de a doce troca. Nós colocamos os nossos pecados sobre Cristo e Cristo nos concede a sua justiça. Isso foi divisor de água na vida de Lutero, né, pastor? Totalmente, totalmente. E aí veja de novo, a oposição o ensino da Igreja Romana envolvia, por meio dos sacramentos e de alguns esforços pessoais, você conquistar méritos diante de Deus. E Lutero está dizendo de jeito nenhum. A fé é o único caminho para recebermos os méritos de Cristo. Isso envolve as outras duas realidades, né? A salvação é pela graça, então sola gratia, esse é um terceiro sola, e apresenta para a gente a realidade fundamental de que nós não somos merecedores. E é somente pela graça de Deus que nós recebemos, então, a redenção e a transformação que o próprio Deus produz em nós. E, finalmente, só nessa linha, né, o solus Christus. A fé e a graça estão conectadas diretamente à pessoa do Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e nós somos justos e salvos enquanto estamos conectados a Ele. Fora de Cristo não há salvação. Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O resultado disso tudo era o último sola, sola Deo Gloria. Por meio desse sola, o princípio estabelecido ali, e isso fica bem claro nos escritos de Calvino, é de que a vida humana por inteiro precisa ser entregue a Deus e ter como objetivo final a glorificação do próprio Senhor. Num documento teológico escrito um pouquinho depois, o Breve Catecismo de Westminster, a primeira pergunta desse Breve Catecismo diz assim: qual é o fim principal do homem? E ela responde dizendo que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. A ideia é essa: nós vivemos para a glória do Senhor. E com isso a gente tem um resumo estratégico bem interessante do que foi a teologia da Reforma. Ela é muito mais abrangente e ela vai envolver documentos, confissões próprias das tradições luterana, calvinista e anglicana. Mas se você quer encontrar um ponto de unidade, esses 5 solas são um bom ponto de partida. E se você estiver lá na conferência, você vai ver muito mais coisa sendo apresentada aí pra gente. Então, pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi muito bom aqui estar com o senhor aqui na Ruach da Coama. E, gente, igual o pastor falou, se você quer saber mais sobre a Reforma Protestante, não perca, de 3 a 5 de agosto, na Igreja Batista Filadélfia, no Vinhais, a Conferência Ruach 2017. Venha e seja abençoado em nome de Jesus.